Eu acho que eu sou uma das poucas pessoas que pode impunemente fazer crítica da cota das mulheres na política partidária, porque eu e a Marta Suplicy fomos os autores do projeto. Fomos nós que sustentamos e fizemos esse projeto ser aprovado no Congresso Nacional, lá atrás, no meu primeiro mandato de senador. Mas o Maurício tem razão. Essa história de movimento jovem acaba não sendo para dar um start, um princípio na participação, mas acaba sendo um instrumento de segregação para a perpetuação dos comandos partidários, dos coronéis de partido, dos que tomam conta dos partidos em cima de esquemas que não têm nada de programáticos, filosóficos, e que atendem simplesmente a este jogo de interesses que eles representam. Então, o movimento das mulheres, dos jovens, dos sindicalistas, com uma abertura de participação é interessante, mas não pode ser aceito como instrumento de segregação. Nós temos que romper esses limites, essas barreiras, e participar verdadeiramente da formulação e do comando da política brasileira. Estou impressionado com a reunião que vocês estão fazendo aqui. Estou impressionado porque a política hoje no Brasil é um instrumento do desencanto da população brasileira. É a desmoralização conhecida. Mas eu fico aqui pensando, tão desmoralizada está a política, o que nós podemos prever para o futuro do processo político brasileiro? E a melhor maneira de prevermos o futuro, sem sombra de dúvida, é fazer o que vocês estão fazendo aqui hoje. É começar a participar da sua construção. Nós precisamos começar a influir decididamente nesse processo. Eu tenho uma visão privilegiada disso tudo. Não só pela idade que eu tenho, eu estou com 75 anos, mas pelo tempo que eu participo disso e pelas posturas que eu tomei nesse processo. Eu sempre, desde a época acadêmica, desde as universidades que frequentei, eu tinha um comportamento ético, filosófico, um desejo enorme de mudar o mundo. Eu nunca me liguei a interesses partidários ou econômicos e a grupos que acabaram dominando a política. Hoje, vocês vão ao Congresso Nacional e têm a ilusão que existem, na maioria, parlamentares do PT, do PMDB, do DEM, do PSDB. Não. Esses são biombos, são fachadas, porque, na verdade, esses parlamentares são financiados por grupos econômicos e, como diriam os gaúchos, são mandaletes dos seus financiadores. Eles não têm nada a ver com a visão programática publicada nos manuais dos partidos políticos. Eles têm a ver com os interesses daqueles que pagaram as suas campanhas e sustentam os seus partidos, em todos os partidos. E o processo de corrupção se alastrou de uma forma endêmica, terrível, e passou até a ser achado por quem entra no processo político como uma coisa natural. Nós escolhemos candidatos a prefeitos, normalmente, selecionando entre os que têm dinheiro e ligações para financiar uma campanha. Não perguntamos quais são os mais preparados para administrar o município. Nós não indagamos os princípios e as propostas, não. Ele tem dinheiro para puxar uma eleição municipal, então vai nos ajudar também, porque precisa disso, a eleger uma maioria de vereadores na Câmara Municipal. Assim satisfazemos algumas ambições pessoais e desviamos completamente do interesse público. O Congresso Nacional é isso. E aconteceu, nessa situação toda, uma operação chamada Lava Jato, que, na minha opinião, foi formidável. Ela levantou o véu que encobria essa patifaria toda. Ela começou a mostrar como é que a política funciona. Os grupos econômicos financiando candidaturas,
mudando legislação. E começou a colocar na cadeia muita gente e formatou esse movimento de consciência da opinião pública brasileira que patifes estão fazendo política no país. Eu sou um admirador da Lava Jato. Eu quero que isso não termine agora. Eu quero que esse processo avance. Mas eu sou crítico também, não sou cego. Eu, às vezes, imagino que tudo acontece mais ou menos como na Guerra das Estrelas. Vocês lembram do herói da Guerra das Estrelas? Com o seu poder, Lucas, ele tinha a força, ele era poderoso, mas ele se encantou demais com essa força e acaba aliado do Darth Vader, do lado negro do universo, porque se deslumbrou com o poder. Então, o que eu vejo é que, a par desse trabalho maravilhoso que essa rapaziada toda fez, também há um deslumbramento e alguns atropelos de garantias constitucionais de direitos individuais, que parecem bacana no momento, mas que não podem ser socializadas, porque elas vão atingir todas as pessoas. Vocês imaginem, de repente, um promotor porra louca fez um concurso público e a genética dele é a mesma nossa aqui nesse plenário, é a mesma das câmaras de vereadores, da Câmara Federal, é a mesma genética do povo brasileiro. Tem gente muito boa e tem gente não tão boa assim. Mas ele, de repente, resolve imaginar que o prefeito de um pequeno município superfaturou em R$200 a compra de pão para merenda escolar. Prende o prefeito. Prisão provisória. O prefeito diz, não fiz isso, comprei seriamente. Então ele prende a mulher e a filha do prefeito, para que o prefeito confesse. Mas ele não está confessando por ser culpado, ele está confessando para soltar a mulher e a filha. Isso não pode ser socializado, não pode se transformar numa prática. Existem regras de direito que têm que ser garantidas. E nós temos que estabelecer a censura disso, mas jamais nos colocarmos contra a investigação e o seu prosseguimento. Eu tenho certeza que aqui nessa sala, todos queremos os ladrões do erário público na cadeia, do PT, do PMDB, do PSDB, todo mundo que desmoraliza a política e põe mão em dinheiro público. Mas eu, pessoalmente, não consigo entender como o meu amigo Sérgio Moro, de repente, vai receber prêmio nos Estados Unidos da revista Time, vestido com smoke e gravata borboleta. Não é bem assim a coisa. Agora, o outro aspecto desse processo é que esse movimento pela moralização, que é importante e necessário, traz embutido algumas outras coisas, que geralmente não são notadas. É a contradição geopolítica do mundo. A luta pelo poder no planeta Terra, pela posse das jazidas de petróleo, pelas riquezas minerais, porque os países dependem disso para sobreviver e manter a sua hegemonia. Eles têm que ter o controle disso, num mundo que não é solidário. Então, o que eu vejo atrás dessa luta toda contra a corrupção é que está embutida a guerra geopolítica pela dominação do planeta. Querem acabar com o domínio brasileiro do petróleo. E me aparecem alguns senadores e deputados, não, temos que privatizar a Petrobras, porque roubaram muito a Petrobras. Se você tem uma chácara e o caseiro rouba a chácara, você não entrega a chácara para o ladrão. Você põe o ladrão para correr e administra a sua propriedade. Não, eles estão com a tese que nós temos que entregar para os estrangeiros tudo. Privatização do Brasil inteiro. Mas, pior do que isso, a Dilma assumiu o poder com uma proposta. E eu trabalhei para ela empolgado. Ela não governou com essa proposta. Ela começou a fazer uma política sob a pressão do mercado financeiro. Então sobem os juros e dizem que nós temos que cortar o salário mínimo para pagar os juros da dívida pública. Não tem sentido isso. Os juros têm que ser contidos. E surge, por exemplo, no mundo uma figura como a do Papa Francisco, que levanta a voz contra isso.
Ele vai em Davos, na reunião dos homens mais ricos do mundo e os mais poderosos governantes, e deixa claro, o dinheiro é bom. É bom quando monta uma fábrica, quando dá emprego, quando inova na tecnologia. Mas o dinheiro não pode governar o mundo. As pessoas têm vida, aventura de vida, têm interesse, têm direito à felicidade. E ele vai à Bíblia, Noêmia. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E Mamon, na Bíblia, não é, ao contrário dos que não entendem muito dela, um Deus ou um diabo. Mamon é uma palavra em hebraico que significa dinheiro. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro. O dinheiro tem que ser subordinado à vida dos homens, à felicidade das pessoas. Mas eu vou um pouco mais longe para tentar conversar com vocês sobre o que acontece no Brasil. Depois da guerra última, em que o nazismo foi derrotado, surge na Europa aquilo que nós chamamos de Estado social. É um Estado que se preocupa com a natureza. É um Estado que se preocupa com os direitos humanos e viabiliza a legislação de proteção aos direitos humanos. É um Estado que consolida os direitos do trabalhador, como tem no Brasil a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. É o Estado da sustentabilidade, é o Estado dos direitos dos trabalhadores, é o Estado dos direitos humanos, é o Estado do direito das minorias. É o Estado que elimina os preconceitos e garante direitos iguais a todos os filhos de Deus, independente inclusive de suas opções sexuais. É um Estado moderno, evoluído. É o Estado da solidariedade. É um Estado que tem, a meu ver, a cara desse Papa Francisco, que supera os preconceitos e dá uma face nova para a sua igreja. Mas esse Estado que acumula direitos acabou, de certa forma, tirando poder dos detentores do dinheiro, dos escravos de Mamon. E se estabelece na Europa, principalmente, uma guerra. A guerra contra o Estado social. O Estado que garante os direitos das minorias, a sustentabilidade, o Estado dos direitos. E essa guerra se dá num tripé. Em primeiro lugar, eles querem acabar com o poder do governo das repúblicas. Acabar como? Estabelecendo o poder absoluto do Banco Central. É Mamon comandando a economia e a vida das pessoas. E o Banco Central independente é dominado pelos donos do dinheiro. Tira o poder do chefe dos executivos no mundo. E a Europa sentiu pesadamente isso. O segundo ponto desse tripé é a retirada do poder do legislativo, a precarização do legislativo. E a precarização do legislativo é pela eliminação da influência dos partidos políticos, dos programas e das ideologias. É o financiamento da campanha. Então, os parlamentares não respondem mais programaticamente. Eles respondem a quem pagou as suas campanhas. E o terceiro pé desse tripé, sem a menor sombra de dúvida, é a precarização do trabalho. Nenhum direito mais assegurado, as empregadas domésticas, as donas de casa, a aposentadoria dos previdenciários, as garantias da CLT. Eles dizem, vai valer agora a livre convenção entre os grandes patrões endinheirados e os desempregados numa situação terrível, numa recessão econômica. E na recessão, por exemplo, que nós estamos vivendo no Brasil, hoje com 11 milhões e 100 mil desempregados, os tais livres acordos fazem qualquer cidadão que não tenha o apoio do Estado e de uma consolidada legislação aceitarem propostas que garantem apenas a sua sobrevivência. É uma verdadeira escravidão. Esse tripé acabou com a Itália, com a Espanha, com Portugal e com a Grécia. E hoje, o que eu vejo é que atrás desse desejo que é de todos nós, de moralização da política brasileira, pretendem liquidar esse Estado social que nós começamos a construir, que não é perfeito.
não querem apenas retirar a Dilma. Eles querem evitar uma grande discussão política no Brasil que levasse a uma eleição. Porque na eleição, se eu me candidato a governador, eu tenho que dizer o que eu vou fazer, o que eu quero fazer, o que eu penso das coisas, o que eu penso da sociedade, o que eu penso do trabalho, o que eu penso do comércio, o que eu penso da indústria. Como é a inserção do Brasil e do Estado do Paraná no concerto dos Estados brasileiros e das nações. Mas se nós derrubamos um governo e colocamos um outro governador, ele não tem que dar explicação a ninguém. E vocês sabem que eu sou amigo pessoal do Temer. O PMDB do Paraná, inicialmente pela minha mão, apoiou a reeleição do Temer porque me assustava a possibilidade, por exemplo, do Romero Jucá ser presidente do partido. Nós ganhamos a parada, o Paraná saiu na frente. Mas o que me assusta é que começo a encomendar projetos de governo aos economistas ligados aos bancos. E eles dizem, vamos resolver a crise brasileira, a falta de recurso do Estado para pagar a dívida pública. Como? Diminuindo os juros? Não. Cortando nas aposentadorias, cortando no salário mínimo, cortando em todos os benefícios da Previdência, da saúde e da educação. Então, nessa história toda está embutido o neoliberalismo econômico, que é a volta do domínio absoluto de Mamon. E eu lembro, quando aqui no Paraná, no nosso governo PMDBista, nós criamos o salário mínimo regional, que levantou a economia desse estado inteiro, junto com o salário mínimo regional, que era o mais alto do Brasil. Nós liberamos o imposto da pequena e microempresa, nós aliviamos os pequenos empresários e criamos uma possibilidade de consumo com o aumento dos salários. O interior floresceu, mas nós tivemos a objeção desesperada de líderes empresariais. Eles acham que resolvem o problema de uma indústria mal administrada, não com inovação tecnológica, com melhorias administrativas. Eles resolvem pagando menos para quem trabalha para eles. É uma visão deslocada que está embutida nesse processo todo. Eu, por exemplo, desde que pisei no Senado, fiz oposição à política econômica do governo federal. Porque eu achava que, ao contrário do que dizíamos na campanha, o governo federal estava fazendo o jogo do mercado, subindo juros, diminuindo benefícios, chegando até mesmo a propor aumentar a idade para aposentadoria para fazer economia, mas nunca falando em diminuir a ganância do capital, pagar menos juros aos bancos. Vocês sabem quanto está o juro de um cartão de crédito no Brasil hoje? Alguém tem esse dado no plenário? Quanto é que está ao ano? 531%. E o cheque especial? 330%. Mas, para resolver o problema da dívida pública, que é inflada com estes juros e com a taxa Selic, que é a taxa de referência, o que todos estão propondo, inclusive o Joaquim Levy e esse Barbosa, que é o ministro atual? Cortar salário, acabar com a aposentadoria das pessoas, estabelecer limite para as aposentadorias, fazer cortes na saúde pública e na educação pública e privatizá-las. Então, teremos uma economia de um tipo completamente diferente da economia solidária desse projeto nacional que nós estamos construindo, que não é perfeito, mas que avançou. Há 100 anos atrás, as mulheres não votavam. Hoje vocês estão aqui querendo lutar para ampliar os direitos e participando do processo político. É assim que tem que ser. Não tem nada de movimento feminino, é igualdade absoluta entre homens e mulheres no mundo. E isso tem que avançar e está avançando. Eu tenho consciência de que avançamos muito. Às vezes há um recuo, mas nunca se recua a ponto de restabelecermos o horror que existia na segregação de pobres, de mulheres e de minorias há 100 anos atrás. Nós estamos avançando muito no mundo. Mas há essa recidiva, esta reação de mamão do capital explorador e dos donos do dinheiro. E nesta guerra que nós estamos vivendo,
eu vejo que estão utilizando o nosso desencanto com a política. O horror que nós temos desses políticos que roubam dinheiro público do superfaturamento, como esses do Paraná, que pagaram escolas que não foram construídas, que se dedicavam em Londrina à pedofilia, que corriam no autódromo de Londrina com uma Ferrari de 3 milhões de reais, comprada muito provavelmente porque o copiloto era fiscal do esquema de predação do dinheiro público. E nós vemos isso tudo avançando com um apoio absoluto da mídia, que cala porque existe dinheiro público para financiá-la. Mas neste quadro todo, eu acho que sobra o PMDB do Paraná. Eu não vou dizer que nós tivemos um governo perfeito, não. Muitos erros, muitos acertos, mas foi um governo diferenciado em relação aos outros. Nós punhamos ladrão na cadeia. Um jogo duro, sofrido. Eu lembro que na prefeitura, eu tinha alguns amigos pessoais que fizeram campanha comigo, e eu descobri que estavam metendo a mão do dinheiro da Coab. Naquela época ainda existia prisão administrativa. Eu, como governador, pus na cadeia administrativamente, sem que nenhum juiz participasse disso. É um jogo duro, e isto me encanta, por exemplo, com as atitudes iniciais do Moro, mas não pode se exagerar a ponto de estabelecer a corrupção do Lucas, que se julguem tão poderosos que não tem que respeitar direito de ninguém mais. Que não pare jamais a Lava Jato, mas que essa rapaziada não se confunda com Deus. Vejam os salários dos poderes. Como sobem os salários dos parlamentares, as vantagens. Como sobem os salários do Ministério Público, inclusive sem lei, administrativamente. Com auxílios residência, com reposições de supostas perdas que não passam por uma votação legislativa, mas são feitas administrativamente. Juízes, promotores, políticos. Então, são categorias profissionais que avançam sobre o conjunto da sociedade, esquecendo que existe todo um povo que de repente é levado a imaginar que nessa luta pela moralidade nós podemos entregar ao Brasil projetos nacionais, Petrobras, petróleo, aposentadoria, salário, garantia de salário mínimo e tudo mais. Mas eu coloquei esse quadro para vocês raciocinarem sobre isso. E para terminar dizendo que, de qualquer forma, aqui no Paraná, nós temos um partido diferenciado. O PT, eu não preciso dizer a vocês que está liquidado. Tem gente muito boa no PT, como tem em todos os partidos. Mas, do ponto de vista da opinião pública, está destruído no Paraná e no Brasil. A direita do PSDB, do Beto Richa, eu não preciso nem comentar, é 85% de rejeição em Curitiba. Os roubos, os desvios acabaram sendo notados pela opinião pública. E o pessoal lembra que tinha um PMDB aqui com um governador que diziam que era irascível, desaforado, mas que fez um governo não deixando roubar. Não roubando e não deixando roubar e pondo o ladrão na cadeia. E com uma preocupação social, que era a preocupação programática do velho MDB de guerra do Paraná. Então, vocês têm um espaço impressionante para disputar uma eleição agora. Com a bandeira do PMDB que nós construímos, com os avanços que nós necessitamos. Mas para isso precisa de participação. E a participação começa nas eleições municipais. A participação das mulheres é fundamental, tão fundamental quanto a dos homens, nem mais nem menos. E vocês têm a oportunidade de entrar nesse jogo. Não por ser mulheres, mas por terem uma visão de mundo, uma filosofia, por entenderem o que acontece na política, por saberem o que precisa mudar, e participando de tudo, errando muito também, mas de uma forma rigorosamente incorruptível, não entrando nesse jogo do financiamento de campanha, da supremacia do mais rico, do domínio do dinheiro e do domínio de mamão. Não se pode servir a dois senhores, ao povo do Paraná e a mamão. Vocês têm nas mãos uma oportunidade incrível para começar uma mudança.
E o pessoal me diz, mas se você não concorda com o impeachment que o PMDB está pedindo, por que você não sai do PMDB? Porque o futuro a gente não prevê, a gente ajuda a construir. E nós só podemos ter uma participação objetiva num processo jogando a nossa garra, a nossa força, a nossa inteligência, o nosso trabalho para modificá-lo. Mas para modificar uma realidade, devemos conhecê-la em profundidade. Foi o que eu tentei fazer de uma forma breve, esquemática e resumida nessa reunião. Que vocês entendam o que está acontecendo no Brasil e no mundo. É o dinheiro querendo se sobrepor a todas as coisas. E se valendo de um sentimento nosso, que é legítimo, que é o sentimento de, sabendo o que acontece na política, pôr esses ladrões na cadeia. Alguém já disse, se o povo soubesse como é que se faz uma lei e como é que se fabrica uma linguiça, não respeitava uma lei e não comia uma linguiça. Obrigado, minha gente.